Salve amigos! Muito bom domingo para vocês, especialmente você torcedor rubro-negro que acordou classificado no Campeonato Carioca, contrariando as expectativas da maioria das pessoas, né, que já davam o Flamengo como um time no quadrangular do rebaixamento. O Flamengo ontem venceu, goleou e ainda se classificou. Antes do vídeo eu vou pedir para vocês, deixem o seu like aqui, se inscrevam no meu canal, a sua ajuda é muito bem-vinda no meu projeto aqui no YouTube, tá? Então você que já está inscrito, muitíssimo obrigado. Você que ainda não se inscreveu, dê essa moral, com certeza vocês vão gostar do meu conteúdo que eu tenho feito praticamente todos os dias aqui no YouTube. Vamos direto ao assunto, rapaziada. Flamengo e Botafogo, quartas de final do Campeonato Carioca. E por que esse foi um dos melhores possíveis destinos para o Flamengo no estadual? Rapaziada, o Botafogo é um grande adversário, é um clube que todo mundo conhece aí a rivalidade que existe com o Flamengo. O nome do clássico é Clássico da Rivalidade. As torcidas têm fortíssima, né, rivalidade que se nutrem desde lá atrás dos princípios do futebol carioca. Mas o momento do Botafogo é um momento delicado, né? Podemos dizer assim. O Botafogo vive praticamente um drama financeiro. Essa polêmica toda do John Textor envolvendo transfer ban, envolvendo ali a dívida do Botafogo, que não para de crescer. Os próprios torcedores não sabem muito bem o que está acontecendo com o time, por que se desfaz de tantos jogadores importantes, por que não pode contratar, enfim, aquelas coisas que acabaram atrapalhando muito o planejamento do Botafogo. E não só isso, agora falando também de campo e bola, o Botafogo nesse meio tempo em que enfrentará o Flamengo, vai jogar a pré-Libertadores lá na Bolívia. O que isso significa? Significa que o Botafogo vai ter que, de alguma forma, mexer no time para jogar contra o Flamengo. Se eles não forem com o time misto, podem ser até que joguem com as reservas. E o Flamengo, no percurso natural das coisas, se nada acontecer, se o time continuar na crescente que vem acontecendo, né, dos últimos jogos para cá, uma melhora física bem bacana, o Flamengo tende a ser o favorito. Então a situação fica até, digamos que de maneira otimista, favorável ao Flamengo. Porque o Flamengo vai pegar o Botafogo preocupado com uma pré-Libertadores, podendo patinar na pré-Libertadores e cair antes de chegar na fase de grupos. Isso seria praticamente um vexame, um prejuízo muito grande aos cofres do Botafogo, além de afetar também toda a temporada, a janela de transferências. Enfim, o Botafogo teria que mudar o seu planejamento para o decorrer do ano, voltar a se classificar para uma Libertadores no ano que vem. E, de alguma forma, o Botafogo teria que dar uma atenção especial a esse jogo, né? Se eu não me engano, é em Potosí. Então, apesar dos adversários bolivianos serem bem mais frágeis, serem clubes que, na teoria, nem se comparam, né, com a força dos times brasileiros, existe esse agravante da altitude, esse planejamento todo especial que você sabe muito bem. O Botafogo, provavelmente, para o jogo contra o Flamengo, vai ter que fazer uma mexida na escalação. Se não for entrar com as reservas, como eu disse, time misto ali. E então o Flamengo, né, provavelmente também com o time principal, ou até que o Flamengo mexa no time, que seja um time misto. O Flamengo tem totais capacidades de entrar como favorito e vencer. E agora o Flamengo, de fato, já sabe o seu adversário, será o Botafogo, não tem como isso se alterar mais na tabela. Tudo isso porque o Madureira tropeçou ontem, o Botafogo, independente de ganhar, vencer, de ganhar, empatar ou perder para o Vasco, o Botafogo é o líder da sua chave e com isso pega o quarto colocado no grupo, que é o Flamengo. O Flamengo, como vocês sabem, teve uma melhora bem surpreendente no jogo de ontem. É verdade que o Sampaio Corrêa não é dos adversários mais difíceis, mas estamos falando aqui de melhoras físicas. O Flamengo em outras partidas terminava o segundo tempo se arrastando, com um time muito mais fraco fisicamente. Ontem nós vimos que o Flamengo já está relativamente próximo daquele padrão que o torcedor sabe que o Flamengo pode entregar. É o time atuando ali no campo de defesa adversário, tabelando, construindo jogadas, coisas que o Flamengo não estava conseguindo fazer, nem mesmo no Campeonato Carioca anteriormente. E agora, de fato, né, com mais treinos, com mais tempo de descanso, com mais preparo, a tendência é o Flamengo entrar nos eixos e assim a gente vê o Flamengo mais parecido do que nós vimos na temporada passada neste ano. Antes desse jogo contra o Botafogo, o Flamengo tem o Vitória no Brasileirão, tem o jogo contra o Lanús, que é a Recopa, né, sul-americana,
campeão da Libertadores contra o campeão da Copa Sul-Americana. Então o Flamengo vai ter algumas decisões antes de pensar de fato no Botafogo. O Flamengo precisa vencer no Brasileiro, terceira rodada, Flamengo e Vitória. O Flamengo muito favorito para o jogo, enfim, todo mundo sabe. O Flamengo precisa vencer para, de fato, né, marcar território no campeonato, defender esse título brasileiro que o Flamengo conquistou no ano passado e, quem sabe, no final do ano festejar mais um título brasileiro, né? Então o Flamengo precisa vencer esse tipo de jogo. Já tropeçou bastante contra o Inter, contra o São Paulo. É hora de jogar bem e voltar a vencer de maneira consecutiva. O jogo contra o Lanús pode ser o primeiro título do ano, então também é uma decisão, também é importante. O Flamengo já perdeu um título para o Corinthians. Será fundamental vencer o Lanús, porque é importante você ter títulos, né? Ah, mas é Recopa só, é importante. Tá na final, tá no jogo, é para jogar. Ninguém quer perder título, né? E aí, depois disso, olha pro Carioca com carinho, porque vai ter um mata-mata, Flamengo e Botafogo. Possivelmente, se o Flamengo passar, é uma semifinal. Piscou, tá na final ali. Ninguém dava nada, o Flamengo pode pintar na final de novo. Então, o mais importante é, o Flamengo evitou o quadrangular do rebaixamento, o Flamengo evitou passar um vexame, uma vergonha ali que, para um time do tamanho do Flamengo, tendo conquistado o que conquistou, seria bem vexatório ir para o quadrangular do rebaixamento, né? Agora, mata-mata, é clássico. Se vencer, é o favorito. Se perder também, méritos do adversário, né? O Botafogo é um grande adversário. Mas fica uma situação bem mais justa com o que o torcedor do Flamengo imagina vendo o seu time, né? O Botafogo, como eu disse para vocês, tem alguns problemas internos, tem a questão da dívida, tem a crescente interrogação em cima de John Textor, se ele de fato está fazendo a melhor gestão financeira no Botafogo, depois do Botafogo ter ganho em 2024 o Brasileiro e a Copa Libertadores, teve um 2025 bem melancólico. 2026 começa com essa questão envolvendo o transfer ban, o não pagamento do Thiago Almada, aí já se tem informações do atraso no pagamento das parcelas do Montoro. Os contratos que o Botafogo estava fazendo ali, as contratações no começo do ano, pararam, né, por causa do transfer ban, então o time tá parado. O Botafogo vai jogar contra o Vasco hoje com um elenco bem diferente, um time bem jovem, né? As informações dão conta aí que mais da metade do time titular vai ser garotos da base. Então é um Botafogo com um elenco mais curto, tendo que ter um jogo de cintura, né, um pouco mais especial, para justamente não perder forças em todos os campeonatos. O Botafogo vai disputar o título carioca, muito provavelmente vai querer disputar lá nas cabeças o Campeonato Brasileiro, e muito importante nessa fase da temporada é se classificar para a Libertadores. Então o foco do Botafogo tende a ser essa saída para a Libertadores, não cair de maneira vexatória para um time boliviano na pré-Libertadores, né? O Flamengo está numa situação bem mais agradável, como eu disse para vocês. O Flamengo tem o Campeonato Brasileiro, que é um campeonato de longo prazo. O Flamengo tem essa Recopa contra o Lanús, que apesar de ser um título, ser um troféu, não é um jogo que vai causar tanta pressão no Flamengo assim, apesar de ser importante vencer. O Flamengo já está na fase de grupos da Libertadores, é o atual campeão. Então, assim, o Flamengo não decide a temporada agora. É esse o ponto que eu quero chegar. E o Botafogo vai decidir justamente nesse recorte dos jogos contra o Flamengo. Então vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Não se subestima o adversário, o Botafogo já ganhou do Flamengo recentemente. Jogar no Engenhão tem suas complicações e o Flamengo precisa manter essa regularidade. Quando o Flamengo joga bem, é um 7-1, e quando joga mal, o Flamengo consegue tropeçar para times que a gente fala que sim, cara, o Flamengo é muito favorito para o jogo, poderia ter aproveitado melhor a oportunidade, né? Então, de momento é isso. Flamengo e Botafogo, quartas de final. Vai ser um jogão, tá? Clássico da rivalidade. Quem cresceu aí, né, vendo o futebol dos anos 2000, começo dos anos 2000, se lembra bem que praticamente quase toda a final era Flamengo e Botafogo. Foi assim em 2007, 2008, 2009, 2010. Se eu não me engano também foi mais recente agora, só que não tô puxando de cabeça. Mas enfim, Flamengo e Botafogo são sempre jogos interessantes, geralmente jogos com muitos gols, rivalidade vem à tona. O Botafogo tem uma rivalidade muito grande com o Flamengo, então assim, vai ser muito interessante de ver, tá? Provocações de lado a lado, vai ser um jogão de bola. Então, melhor dos cenários do Flamengo, claro, poderia ser pegar um time de menor investimento, né? Um Boa Vista, um Madureira, que seja,
mas veio o Botafogo e um Botafogo, como eu disse, dividindo as atenções. Então, se o Flamengo já era favorito no cenário normal, nesse cenário fica ainda mais favorito, né? Se vocês curtiram do vídeo, novamente eu vou pedir para vocês, tá? Deem like, se inscrevam no meu canal, a ajuda de vocês é fundamental, rapaziada. Forte abraço para vocês, um ótimo domingo a todos e a gente se vê logo mais. Tamo junto.